Olá, meus amigos aqui do canal Gramática com Marcelo Marques. A nossa dica de hoje é uma correção da prova da VUNESP do cargo assistente social da Prefeitura Municipal de Birigui. Então nós vamos corrigir os exercícios 1, 2, 3, 8 e 10. Então já vai deixando aí o seu like, faça a sua inscrição aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, tá certo? Então vamos ao primeiro exercício. Primeira questão. Leia o texto para responder as questões de números 1 a 3. Encontrar nossa voz e... Tem um espaço aqui que vocês vão preencher depois a questão de crase, né? Vai preencher as lacunas. Então, encontrar nossa voz e, especialmente em atos de rebelião, crítica e resistência, afastando o medo, continua sendo uma das formas mais poderosas de mudar vidas pelo pensamento e práticas feministas. Nesta coletânea de ensaios, publicada originalmente em 1989 nos Estados Unidos e que só agora chega aos leitores brasileiros, Bell Hooks articula experiências íntimas, teorização feminina para incentivar homens e mulheres explorados, colonizados e oprimidos, romper silêncios e encontrar uma voz. A fala e a escuta de si, defende Hooks, o movimento em direção, posição de sujeitos. Com isso, uma transformação significativa acontece tanto para o eu, quanto para a sociedade. Muito bem. Na primeira questão, nós temos aqui como comando de questão, de acordo com a norma padrão. Então, nós temos aqui um exercício que nos pede a norma padrão, tá? Então, vamos lá rapidinho, aqui, de acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com usá-la ou usar-lhe, usar ele, usá-la, usar ela, o a, preposição ou com a crase, né? Enfim, qual alternativa que você deve ter colocado aí? Então, eu quero que você vá analisando, eu já vou colocar aqui para você qual é o gabarito e você vai conferir. Qualquer coisa, coloque nos comentários as suas dúvidas. A questão de número 1 desta prova é a alternativa D de dado, certo? Muito bem. Por quê? Usá-la. Então, nós temos aqui, ó, encontrar nossa voz e usá-la. Usá-la quem? A voz, né? Usá-la. Nós temos um exercício de colocação pronominal. Esse pronome lá, ele está retomando o termo voz. Nós temos aí um processo anafórico, né, que a gente chama dentro do processo de coesão textual. Depois nós temos aqui, na segunda lacuna, onde nós devemos preencher, no caso, o acraseado, né? Aqui, ó, íntimas a teorização. Aqui, ó, tudo que é íntimo a, mais o substantivo teorização, que recebe o artigo a. Então, nós temos um caso aqui de regência nominal, né? Íntima a, íntimas a, mais a teorização. Então, isso mostra que por que é usá-la, por que é esse a craseado. No terceiro caso, oprimidos a romper. Bom, por que aqui eu já posso colocar o a preposição? Segundo a regra, não se usa crase antes de verbo, tá certo? Muito bem. Depois, então está aqui, ó, o a preposição, certo? E depois nós temos aqui o verbo expressar, né? Ó, defende Hooks, expressam o movimento, tá? Ó, expressam. Ó, a fala e a escuta expressam. Por que aqui no caso o verbo tem que estar no plural? Porque o sujeito desse verbo é fala e escuta. Então, a fala e a escuta de si defende Hooks, né? Ele defende a fala e a escuta. E a fala e a escuta, elas
expressam o movimento em direção, posição de sujeitos. Com isso, a transformação significa, acontece para o eu quanto para a sociedade. Bom, nós temos aqui também o termo direção, que na hora de fazer a minha formatação, eu não coloquei aqui uma lacuna, né? Nós temos uma lacuna aqui, onde eu devo preencher também com o A preposicionado, o A com o sinal indicativo de crase. O movimento em direção. Tudo que está em direção a. Mais o meu substantivo posição, que é um substantivo feminino, então A mais A é igual a craseado. Por isso que a primeira questão, alternativa D de dado. Se você acertou, parabéns. Vamos à próxima questão. A próxima questão é uma questão de compreensão de texto, né? Olha só, por que é de compreensão de texto, pessoal? Porque nós temos aqui, ó, no texto, olha só, no texto, quando eu tenho esse comando no texto, eu vou encontrar a resposta onde? Eu vou encontrar a resposta dentro do texto. Ou seja, então eu tenho um exercício, um comando de questão de compreensão textual. Encontrar uma voz significa negar a subjetividade, lutar por direitos, tá? No caso é lutar por direitos. Se você voltar ao texto, volte ao texto novamente, porque senão o nosso texto vai ficar muito extenso, o vídeo, né? Então, segundo o texto, né, dentro do texto, encontrar uma voz significa lutar pelos direitos, certo? O texto todo tem toda essa essência, né, toda essa ideologia, né, desse ponto de vista do autor, de lutar por direitos. Portanto, está dentro do texto esta resposta. A questão de número 3, nós temos como o comando. Nas expressões continua a ser uma das formas mais poderosas de mudar vidas, publicada originalmente em 1989 e para incentivar homens e mulheres. Olha só, nós temos um exercício que vai trabalhar agora aqui com a gente as preposições, certo? Então, as preposições destacadas. Então, quais são as preposições destacadas? A preposição de, tá? Aqui, ó. Preposição de, a preposição em, aqui ó, de 1989 e a preposição para, tá aqui ó, certo? Nós temos essas três preposições que estão em destaque. Você conferindo a sua prova, você vai perceber isso. E o comando de questão está pedindo para a gente analisar isso, né? Qual é o valor semântico? Aqui está cobrando o valor semântico das conjunções, das preposições. Por que eu falei conjunções? Porque é uma característica de todas as provas, sobretudo da VUNESP, também trabalhar os valores semânticos, né? Nesta questão de número 3, sim, que é a alternativa E, tá certo? Por que a alternativa E? Porque primeiro o D aqui, ó, continua a ser uma das formas mais poderosas de mudar vidas. Ou seja, para mudar vidas, ele dá esse mesmo sentido de finalidade. Associa a palavra finalidade com meta, com objetivo, tá? Continua a ser uma das formas mais poderosas com o objetivo, com a meta de mudar vidas. Por isso que ela vai me dar uma ideia de finalidade no primeiro caso. Muito bem. Depois fala assim, ó, publicado originalmente em 1989. Aqui você percebe que em 1989 está introduzindo um valor semântico de tempo. Mas para que tudo isso, né? Para incentivar. Olha outro valor de finalidade, certo? Para incentivar. Olha o verbo no infinitivo. A oração está reduzida de infinitivo. Então, alternativa 3, questão 3, exercício 3, perdão, alternativa E de elefante. Legal? Acertou? Parabéns! Vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 tem como comando de questão
regência. Olha só, quanto aos aspectos de regência, está de acordo com a norma padrão o seguinte enunciado. Bom, vamos direto então à resposta. A questão de número 8, a resposta correta é a alternativa D de dado. Para se construir um país mais justo, é urgente dedicar-se à formação. Olha que é a perfeição da escrita, né? Quem se dedica a, termo regente, mais o substantivo formação que admite o artigo a, logo nós temos o sinal indicativo de crase. A formação dos professores que chegam. Quem chega, chega a, né? Mais ensino, que é um substantivo masculino, aqui nós temos uma combinação. Chegam ao ensino superior. Perfeita essa questão de número 8 como alternativa D de dado. Legal? Muito bem. Então, nós temos aqui a questão 10, vamos para a questão 10. Qualquer dúvida na questão 8, coloque aí para nós, né, nos seus comentários. Na questão 10, considerando os aspectos de concordância verbal, olha, tudo que está lá no edital, a VUNESP foi totalmente ética, cobrou tudo certinho, ó. Concordância verbal, colocação pronominal e pede para assinar a alternativa que atende à norma padrão. Legal? A questão de número 10, nós temos aqui tudo como correto, alternativa E. Se você acertou, parabéns! Muitos dos cursos são oferecidos por instituições privadas em que, tá vendo esse em que? Olha só a colocação certinha, né? Esse pronome relativo ele faz retomada para instituições privadas. Poderia colocar aqui o onde, né? Olha aqui, ó. Onde não se produzem pesquisas, além de seus currículos serem dissociados da realidade da escola. Tá certo? Bom, eu quero que você então observe e tente identificar quais são os erros daí das questões, das alternativas A, B, C e D dessa questão e caso haja dúvida, você fale comigo. Mas olha só para chamar a atenção aqui da alternativa B, tá? Eu vou colocar vou pontuar só algumas coisas, não a questão num todo. Podem haver, gente, isso aqui cai muito nas provas. O verbo haver está no sentido de existir. Essa locução verbal no sentido de existir, o verbo auxiliar fica no singular também. Então vai ficar, o certo é pode haver, tá certo? Então observe as alternativas A, os erros, a B, a C também e a D. Dúvidas, coloque no comentário e a gente vai se falando. Então, gostou da nossa correção? Está aí uma correção breve para você, para não corrigir a prova inteira, porque o vídeo já está ficando extenso. O meu objetivo não é deixar o vídeo extenso. E qualquer coisa, anote e coloque nos comentários que eu darei aí o retorno, todo o respaldo para você. Não só nessa questão, mas em outras questões que porventura você tiver dúvida, tá certo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e aquele abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!